Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de direito imobiliário, vamos abordar o assunto ônus numa matrícula de imóvel. O que impediria a venda? Vamos dividir em dois vídeos para ficar mais fácil de entender. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o que impediria, quais são os institutos que impedem a venda de um imóvel quando tem um ônus positivo numa matrícula. Bom, antes de tudo, a gente tem que saber o que afinal é um ônus. Ônus é uma pendência. É quando numa matrícula consta alguma limitação de alguma dívida que se tenha para que não se possa vender, não se possa comprar e nem dar em garantia o imóvel. Hoje nós vamos falar de alguns institutos. Por exemplo, o Instituto da Indisponibilidade de Bens. E o que seria essa indisponibilidade de bens? É quando um proprietário pode ter um ou mais imóveis, só que ele tem um processo. Nesse processo, ele precisa quitar essa dívida. E para evitar que o proprietário dessas matrículas, desses imóveis, venda os imóveis e deixe de quitar aquilo que está no processo, o próprio judiciário, ele impõe nas matrículas uma indisponibilidade. Por quê? Porque aquele imóvel ou imóveis não vão poder ser vendidos se não tiver primeiro feito a quitação dentro daquele processo. Também há uma outra situação que é em execuções fiscais. Quando, por exemplo, a pessoa deve para o município aquele valor de IPTU dentro daquele imóvel, porque daí vão se referir a um imóvel específico. A pessoa vai, faz os débitos ali relacionados àquele imóvel e é executado por uma ação fiscal. O que acontece? Esse imóvel regularmente não vai poder ser vendido. Por quê? Pode ser penhorado pela justiça para que seja efetuada a quitação dessa execução fiscal. Uma outra forma também seria as averbações de processos judiciais de uma forma geral. Quando há um processo dentro da matrícula do imóvel, quer dizer o quê? Que aquele imóvel ele pode ser penhorado e pode ser também vir a leilão. Assim como também a execução fiscal, né? Também primeiro precisa se quitar a dívida, né, para que depois possa fazer uma negociação relacionada ao imóvel em questão. Uma outra situação seria a alienação fiduciária. O que seria alienação fiduciária? É quando uma pessoa vai até um banco e resolve financiar um imóvel. Ele dá uma entrada, né, e pretende ter aquele imóvel para si. O problema é que enquanto ele não fizer toda a quitação e ter a anuência do credor, ele não pode fazer essa venda. Por quê? Porque o imóvel ainda não é dele. O imóvel ainda é do banco, é da instituição financeira. Então, ele pode até vender os direitos, que seria daquilo que ele já obteve, das parcelas que ele já pagou. Mas registrar um imóvel em nome de outra pessoa somente depois que ele quitar o financiamento. A hipoteca relacionada ao sistema financeiro habitacional, ele também vai limitar a venda desse imóvel. Da mesma forma, por quê? Porque ele está sendo hipotecado, ele é uma garantia do banco que se você não fizer a quitação dos pagamentos, parcelas mensais, você também não terá direito à propriedade. Podemos entender da mesma forma as questões relacionadas a cédulas, cédulas bancárias, cédulas rurais, cédulas comerciais, todos esses títulos de crédito, eles também pegam em garantia aquele imóvel, ou seja, ele não seria próprio para a venda ou para a compra. Por quê? Porque ele tem ali um impedimento, tem ali uma limitação. Para esse vídeo não ficar muito longo, no próximo então a gente vai falar sobre as questões que relacionadas a ônus não impedem a venda, nem a compra e nem a garantia de um imóvel. Muito obrigada, participe, deixe seu like e me siga nas redes sociais. Obrigada!